hoje aqui. Então olha aqui, porque você gosta desse cara, Michael Jordan. Adoro, apaixonado por ele. Michael Bolt. Você viu essa postagem? Opa! E aí o que Cristiano... foda Isso, hein? E aí o Cristiano mandou... história. Ele falou a verdade ou ele deu uma exagerada? Ele não fez a história, não? Fez. Assim como o Jordan ou não? Mais ou menos. O Jordan é O maior da modalidade maior dele, da o Cristiano história, Ronaldo não é. É. Mas há quem considere, né? Tem. O fã-clube considera. Porque causa aquela expressão gostosa, né? Causa espécie. Goat. Porque é o bode, mas causa quando o próprio cara fala, né? Porque se você é o maior de algo específico, uma modalidade específica, você não precisa que você mesmo, que você fale. As outras pessoas vão falar por você. E você vai ter o silêncio contemplativo soberano. Gostou? O quê? Você não precisa falar, eu sou o maior. Você acha que o Michael Jordan precisa falar que ele é o maior da história? Não precisa. As pessoas que viram já sabem disso e vão falar por ele. Ele, em silêncio, vai só apreciar isso. Então, acho que o que pega aí é o Cristiano Ronaldo ter a preocupação de falar, se incluir na situação. Ele também não precisa, ele é um dos maiores da história também. Não, mas não, essa necessidade dele que incomoda. A história não é feita só pelos maiores. Ainda que o Cristiano não tenha sido o maior do esporte dele... Sim, mas ele tá do lado do Jordan. Fez sim. Eu não tô questionando que ele não fez história, eu tô falando dele falar. Ele não precisa disso, as pessoas vão falar por ele. Mas ele fala. Se pegar números, títulos, tudo, sobre qualquer parâmetro, ele é um dos maiores da história. O Cristiano. Claro Ele que é um dos, Na Champions League é o maior. Algum outro, especificamente da Champions então League, é o pensa o maior. seguinte... É que o Jordan é o... Ele é O Jordan é o esporte. Se fosse o Jordan e o Pelé, Sim. a legenda fechava. Mas também não sei, não tem uma certa ironia, uma brincadeira. Então, tem um pouco da marra do Cristiano Ronaldo? Por exemplo, O Barreto, algum outro atleta publicaria uma foto assim? Por exemplo, vai. Messi Ibra. O Ibra, sim. Isso aí seria encarado um pouco de... Aí iam tirar um sarro. Seria mais folclórico. Xixi. Então, peraí, vocês acham que o Cristiano Ronaldo ele falou porque ele acredita nisso ou ele tá tirando um sarro? Um pouco de cada. Sarro não, mas ele acredita nisso. Um pouco de cada coisa. Tá no limite das duas acredito. coisas. Tá. É double face, você pode usar... O Ibrahimovic seria uma piada, assim. O Ibra Ele é um grande jogador, mas evidentemente não no padrão para justificar isso. O Ibra colocaria, Jordan também fez história. Ou eu e Jordan fizemos história. Por exemplo, o Federer publicaria uma foto assim? Não, o Federer Não é do tem outro perfil dele, perfil. né? Não é. Ele publicaria a foto, só a legenda seria diferente. Isso. Seria uma legenda enaltecendo o Jordan. Falou, que honra estar ao lado do Michael Jordan. Seria isso. Exato. O Cristiano Ronaldo não passou pela cabeça dele falar que honra. Falando nisso, uma cena muito legal. Ele acha que por Michael Jordan também é uma honra estar ao lado dele. Né? Não sei se a gente tem aí, mas o Nadal tava no acesso do Mallorca ontem, né? Ele é de Mallorca, né? Foi um super jogo. Tinha sido 2-0 a ida pro Deportivo La Coruña, o Mallorca virou 3-0 e ele tava lá, né? O tio dele foi jogador do Barcelona, né? Sim. Também, Léo, também Nadal, veja você. Podia ter prorrogação, mas não teria pênaltis, né? Porque aí a melhor campanha prevaleceria. Ô, Rômulo, outro Então, dia até num programa, já que a gente tá falando de foto e tal, a gente começou a discutir aqui qual o grande ídolo do esporte, ou não só do esporte, de qualquer esfera, você gostaria de ter uma foto? E a gente tava no lado esportivo, né? Tem algum assim, você fala, caramba, eu tiraria uma foto com esse cara? Não sei, LeBron, Felipe Melo. LeBron seria, Felipe Melo, certamente. Né? Que a gente não se conhece ainda. A gente está se curtindo. Sei. Né? Vocês estão trocando DM? Trocando carinho. Mandou, de longe, DM? de longe. Teve no Instagram, né? Como é que chama no Instagram? Mas DM ou não? Ele mandou lá. Então a gente está se curtindo, mas a gente aí não teve o toque, né? Aquela coisa assim. Mas é uma curtição por enquanto. Toca assim nas pessoas. Com o Felipe Melo tem que ser um pouco mais agressivo, né? Estou simulando um pouco. Mas teve uma mensagem direta ou não? Teve. O quê? Parabéns, seu trabalho. Pode revelar? Você pode revelar pra Não queria gente? falar muito, senão foi uma coisa mais Na lasciva. fase de se conhecer ainda. Mas a fase de aproximação e eu tô encantado. Mas vocês se falam todo dia? Falava mal do cara até ontem. Falava mal pra caramba do cara. Vem com essa não. Agora... Vem com essa não, tô encantado. Cheio de amor, Eu tiraria foto com Com ele que frequência certamente. vocês trocam directs? Não queria falar muito disso não. Foi uma vez só, deixa quieto. Foi só uma. Durante toda... Não, foi antes das finais até começou. Agora você vai... Eu tava aqui ainda, foi você vai no retribuir? Golden State Portland ainda. Você vai retribuir, Rômulo, quando tiver? Quando ele jogar bem. Já. O poder da sedução, Pegou ar, o poder da sedução é grande. Quando ele jogar bem, você vai retribuir, vai mandar uma mensagem pra ele?
Vou falar, olha, esse carrinho seu foi delicioso. Essa cotovelada. O veneno da jararaca. Ele mereceu. Então, esse maldito mereceu. Então, veja, eu quero que você fale sobre essa declaração Mas do Papai Felipe Lebrão Melo. certamente seria. Papai Lebrão foto, tá? seria? Certamente seria o Papai Lebrão. Tá bom. Estive perto lá, Bom. mas lá. Não, tudo bem. Quando você tá numa cobertura, por Não, exemplo, é passado, diferente. você não vai ficar tirando foto lá. É. Você Não, é e às trouxa vezes de tirar nem... foto. Não. Mas às seria o vezes Papai dá. Lebrão. Inclusive, já começou as gravações do Space Jam 2, hein? Por isso que ele, inclusive, Sei. vai virar as costas pro seu país e não vai jogar o Mundial. Ah, mas isso aí é outra história. E o Anthony Davis, agora nos Lakers, são os Lakers, finais do ano que vem tem Lakers. Tá? É, você acha? NBA Finals 2020 tem Lakers. Lakers e Raptors, então? Pode ser se o Kawhi continuar lá. Vai continuar. O Kawhi, você viu, ele tava no jogo do Blue Jays outro dia. É da ó. Espero que casa. continue. Kawhi é da Espero casa. que continue. Ele deve pegar agora, não deve exercer a player option, É. né? Pra ficar um free agent. Viu como eu tô com o inglês desnecessário em dia? Totalmente pedante. Mas com a possibilidade de assinar por 5 anos com o Toronto. Tomara, a cidade de Toronto tá apaixonada pelo Isso. Kawhi. Ele não paga mais comida lá. Não. Não. Ô, Nem vinho. Rômulo, então veja o que o Felipe Melo falou sobre a seleção brasileira e a ausência de jogadores do Palmeiras na seleção. Deixa eu mostrar essa tela para vocês que a gente vai discutir já, tá? E já vou chamar a Bibiana também. Ó, clubes brasileiros nas convocações do Tite na seleção. Então, o Corinthians teve 17 convocações. Não são jogadores diferentes, tá? São 17 convocações. da Por mesma. exemplo, nesses 17 tem 8 vezes o Cássio, 8 vezes o Fagner e uma vez o Rodriguinho. São os mesmos. Depois aparece o Grêmio com 10 convocações. Flamengo e São Paulo com 6. Atlético Paranaense, Palmeiras e Santos com 5. Galo e Sport com 3. Jogadores, o Grêmio já teve 5 jogadores convocados. Corinthians, Flamengo e Palmeiras 3. Galo e Santos 2. E aí uma sequência ali com 1. A gente já volta para discutir esse assunto, mas a Bibiana Bolson está nos chamando. Hoje, mais animada, né, Léo? Tá animado, não, ela Seleção tá brasileira, animada, 5-0. A Bibiana certamente está animada. Certo, Bibiana? Oi, Bruno. Pois é, eu como torcedora da Argentina, torço também, tô mais animada. Mas a gente tá aqui para falar de seleção brasileira. Há pouco a gente acompanhou a entrada dos jogadores, parte da comissão tá ingressando aqui no ônibus também. A gente tá em frente ao hotel em que a seleção brasileira está hospedada. E esses jogadores agora vão se dirigir para o centro de treinamento do Grêmio. A gente está desde cedinho aqui em Porto Alegre acompanhando todos os detalhes da seleção. A gente registrou também a saída do Tite e do Edu. Os dois foram até a Arena, como vocês já debateram aí, foram para conferir o estado do gramado da Arena do Grêmio, que pelo que eu vi ontem e vi de perto, tá bem complicado mesmo. Inclusive, o próprio Grêmio já emitiu uma nota falando com relação à situação do gramado, falou que por conta do clima, da temperatura, que está um pouco mais elevada do que costuma ser essa época aqui em Porto Alegre, esse gramado está tendo um pouco mais de dificuldade de recuperação. Então, por isso que dá essa sensação de gramado mais judiado. A gente está vendo ainda alguns membros da Comissão Técnica do Brasil passando por aqui. Essa seleção brasileira que vai fazer o treinamento, como eu falei, lá no CT do Grêmio. E hoje a gente vai ter a presença, além dos 23 convocados pelo técnico Tite, a gente vai ter também a presença do Matheus Friso, que é um jogador do Grêmio, é o capitão do time de transição do Grêmio. Ele foi convidado para fazer esse treinamento com esses jogadores comandados pelo Tite, junto com o Breno, porque hoje o Cássio não deve treinar. A gente fez o registro ontem, ainda em São Paulo, do Cássio saindo com dores, né? Ele sentiu dores no quadril. Eu conversei com o Caio Melo, que é fisioterapeuta aqui da seleção, falou que ainda o Cássio está sendo avaliado, mas a boa notícia é que Fernandinho estaria 100% recuperado na ausência do Casimiro, que está suspenso para essa próxima partida de quarta de final. Fernandinho deve ser a opção, ele que teve uma entorse no joelho direito, fazia um trabalho de recuperação, mas conforme o Caio Melo, então, está 100% recuperado. Vocês veem já todos os jogadores aí concentrados, a gente está conseguindo fazer algumas imagens eles olhando, deram um tchauzinho. Curiosamente, aqui em Porto Alegre, pouquíssimos torcedores acompanhando a seleção. Bastante privacidade também para essa seleção treinar. Daqui a gente segue, Bruno. Mais informações, eu chamo vocês. Grande abraço. Boa. Ô, Bibiana, não sei se você está ouvindo a gente, mas rapidinho, como é que tá a empolgação do Gaúcho com o Cebolinha?
Olha, Bruno, é uma grande empolgação, né? Porque o Everton já faz um trabalho muito bacana no Grêmio, é um dos destaques do Grêmio. Inclusive, antes dele ter entrado nessa partida contra o Peru e ter feito gol e ter feito uma grande atuação, o torcedor gaúcho já dizia que ele tinha que ser a opção do Tite, mas há também uma preocupação do torcedor do Grêmio, porque com essas grandes atuações que ele está tendo nessa Copa América e com a seleção brasileira, a gente sabe que a valorização do Everton deve crescer consideravelmente e muitos torcedores temem que o Everton nem continue no Grêmio nesse segundo semestre. Aliás, falando em Grêmio, aqui onde a seleção está hospedada é também a casa de Renato Portaluppi. O Renato mora aqui no hotel em que a seleção está hospedada. O Grêmio que se reapresenta hoje. Não vimos o Renato por aqui, mas sabemos que a partir de agora o Grêmio retoma seus trabalhos de preparação até a volta do Campeonato Brasileiro e das outras competições que está disputando. Hoje, quem vai falar oficialmente após o treino da seleção brasileira, que, como de praxe, terá 20 minutos de imagens liberadas à imprensa, acesso à imprensa, depois teremos a fala do Felipe Coutinho. Bruno. Muito bem, valeu, Bibiana, obrigado, viu? O gremista fica agora nessa... Comemora a atuação do Everton ou não? Sabe cada vez que ele joga assim e que ele vai bem? Cara, mas posso falar? Ninguém acha que o Everton vai ficar no Grêmio para sempre. O Everton daqui a pouco vai embora. A questão é que isso aí ajuda o Grêmio a fazer até um poder de barganha maior. O Grêmio já recusou uma abordagem do Milan esse ano. Né? Porque falou, cara, vai sair mais caro. Então o Grêmio pode segurar hoje para ter uma negociação na casa do que se faz com os jogadores que já estão na Europa. Sim. Né? Então acho que não tem que lamentar nada. Claro que o dinheiro, é difícil substituir o Everton. Se chegar uma proposta de 50 milhões de euros e vender, mesmo assim vai ser difícil você buscar alguém para fazer o que ele faz. Mas pelo menos assim, quando o Grêmio vender, vai ser por um dinheiro à altura do que ele vale hoje. O Milan estava disposto a gastar 25 milhões de euros, era um pedido do Leonardo. O Leonardo queria muito levar os desejos do Leonardo eram Paquetá e Everton. Ele conseguiu levar o Paquetá, não conseguiu levar o Everton. Hoje, no Rio Grande do Sul, que se especula que seriam necessários 40 milhões de euros para que o Grêmio aceitasse vender o Everton. E aí é curioso que o Leonardo, que queria levá-lo para o Milan, está no PSG. E que, ao que tudo indica, perderá o Neymar. O Everton é hoje o substituto do Neymar. É óbvio que são tamanhos diferentes. Não, aí o torcedor do PSG vai lembrar do Ronaldinho, do Grêmio. Um é inevitável, dois é uma questão de tempo. Agora, o que valoriza esse rapaz é que ele faz algo muito raro no futebol de hoje em dia. Joga na seleção a mesma bola que joga no clube. Faz as mesmas coisas. E isso é professor, isso é uma exceção, pensar em um jogador que sai do futebol brasileiro e brilha na seleção? Porque a gente tem essa ideia, mas o cara joga no Brasil não é a mesma coisa que jogar fora. Não, mas ele é diferente dos que estão no Brasil. Ele é um jogador de fora que joga no Brasil, é isso? Circunstancialmente está no Brasil. Ele está aqui ainda. É uma questão de ainda. E o que faz a diferença, a gente discutiu muito o Dudu, né? Naquele tempo todo, eu mesmo defendi a convocação do Dudu, mas a diferença dele para o Dudu é isso. É decidir jogo como ele decidiu, chutando de fora da área, sempre, constantemente. Claro que o Dudu também faz isso. Mas ele é mais objetivo que o Dudu. Então, ele faz mais por característica, ele é mais incisivo. Mais vertical, né, professor? Não que o Dudu não seja bom jogador, é ótimo. Claro, para o cenário nacional, o Dudu é ótimo, mas para a seleção... Não, se o Dudu jogasse exatamente o que joga agora, mas ele tivesse... Quantos anos tem o Everton? 21 anos? 21. Ele seria um cara que nessa janela estaria aí não é só o valendo Dudu. 30 e tantos milhões. A gente está falando do Dudu porque ele era o concorrente direto do Everton dentro desse contexto de jogar no Brasil, mas o que o Everton faz hoje, para a seleção brasileira, nem os jogadores que jogam na Europa estão fazendo. Felipe Coutinho faz isso que ele fez? Até bota fogo num jogo? Quando o Felipe Melo fala em não ter jogador do Palmeiras, gente, tem que entender que o futebol brasileiro não é a base da seleção mais. É um ou outro. E já é muito ter o Everton, sabe? Então, sim. Se você falasse, uma seleção de jogadores do futebol brasileiro, aí realmente eu pensaria, o Palmeiras tem que estar bem representado. Aí não é o caso. Ou, caramba, não tem nenhum jogador do Palmeiras, mas tem 5 do, sei lá, do Grêmio. Ou 5 do Corinthians. Poderia ir do Palmeiras o Dudu antes de todos. O próprio Felipe Melo, pelo futebol que vem jogando, só pelo futebol, esquece idade, esquece outra passagem em seleção, pelo futebol que vem jogando, o Felipe Melo seria um candidato
a brigar por uma vaga, numa convocação, eventualmente. O Bruno Henrique. Sim. E tem a própria questão de confiança do treinador da seleção. Por exemplo, o Tite convoca o Cássio por causa dessa confiança que ele tem no Cássio e Fagner. Mas ele convocou... Mas terceiro goleiro ele chegou a convocar o Everton também. Tem diferença. Um é terceiro goleiro, o outro é o reserva imediato. Enquanto jogar Daniel Alves, o titular é o Daniel. Isso não se discute. Agora, muita gente fala, por exemplo, o caso do Bruno Henrique. Tem até memes que o pessoal fala, se jogasse no Shakhtar. Essas coisas. Aí você vê quem que eram os caras que jogavam no Shakhtar. Fernandinho, que virou um monstro na Premier League. Quem devia o William, que fez carreira na Premier League também. Mas tem um Tyson também, né? Não, é tudo bem, mas a maioria dos caras... O Elano também estava no Shakhtar. Não digo o Tyson não, que o Tyson é outro que acompanha a NBA na ESPN. E a gente fez um jogo do ano passado, lance de craque, que tá chegando, inclusive, né? Será que a gente vai de novo? Tá chegando, cada dia que passa fica mais perto. Cada dia que passa fica mais perto. Então, por favor, não critique. Você falou com um certo desdém aí, não gostei. Ter falando mal do Tyson. Não foi com desdém, foi uma crítica Você falou, mesmo. tem o Tyson. É parça do Tyson. Eu sou parça do Tyson também. Ele é multiparça. O Tyson, eu não preciso deixar nas entrelinhas, não. É falando do Golden State Warriors. Muito bem. Mendel Bidlovski.